palavra rema para você hoje. Onde a santidade pode te levar. Com certeza você sempre ouve, canta ou lê que Deus é amor, e Ele é, mas Ele também é santo, e ter a consciência disso pode mudar a nossa perspectiva sobre a sua natureza. Em João 15, Jesus nos avisou que o mundo ia nos odiar por conta da gente seguir Ele, porque isso nos tornaria diferentes da multidão. No entanto, hoje, muitos cristãos buscam a aprovação dos homens, com medo do confronto, da rejeição provocada pela vida de santidade que o Senhor produz em nós. E com isso, em nada diferem daqueles que não creem, confundindo o Deus de amor com um Deus permissivo. Falando nisso, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém. Falando nisso, para pensar um pouquinho. Quem é você nesse cenário? A quem você tem se preocupado em agradar? Como a natureza de Deus tem se revelado em você? Como você demonstra amor a Deus e ao próximo? Olha só essa frase, que forte. Desenvolver a santidade que procura assemelhar-se a Deus e tem a Cristo como padrão nos salva de muita hipocrisia e de um cristianismo apenas domingueiro. Esta santidade nos dá vitalidade, propósito, significado e direcionamento no viver diário. Já ouviu falar de Catherine Booth? Ela nasceu na Inglaterra, num lar metódico e conservador. Viveu de 1829 a 1890. A sua família deu a ela uma educação dentro de casa e ela foi ensinada a ler a Bíblia sozinha, e assim ela fez várias vezes na sua mocidade. Ainda moça, ela foi ver um jovem pregador. A mensagem desse jovem era muito dura para a congregação ignorar, e o seu jeito era muito carismático para Catherine esquecer. O nome desse jovem era William Booth. Eles casaram e foram para Londres, onde juntou-se com voluntários e começaram a dar assistência aos pobres da cidade, se tornando os fundadores do Exército da Salvação. Catherine logo percebeu a grandeza da obra que eles estavam envolvidos. Ela foi uma mulher que nos deixou grandes ensinamentos. E o primeiro é que, mesmo sendo ativa e apaixonada pelo seu chamado ministerial, ela nunca negligenciou a vida dos filhos. Na
sua biografia, a gente vê o quanto ela zelava com sabedoria pelo desenvolvimento espiritual e educação de cada um deles. Ela foi como uma Susana Wesley e educou seus filhos ensinando que a vida cristã não apenas ia demandar treinamento para o serviço, mas também um treinamento para sacrifício e consagração. Outra grande contribuição foi a sua defesa da participação feminina no campo da pregação e missões. Ela acreditava no direito das mulheres de pregar o Evangelho, e mesmo antes de falar à sua congregação publicamente pela primeira vez, ela escreveu um panfleto sobre o assunto e colocou o título de Ministério da Mulher em 1859. Mas com certeza o maior legado de Catherine Booth está na sua ênfase à santidade cristã. A sua pregação se concentrou mais na santidade do que em qualquer outra doutrina. Ela quase sempre começava seus sermões expondo o pecado que dominou o coração do homem desde a queda e a necessidade dos que creem terem a certeza de que foram libertos do pecado no momento da sua entrega e conversão. Porém, logo em seguida, ela exortava que isso é apenas o começo da peregrinação cristã, porque a santificação pela fé vai além da justificação. Ela salva os crentes do pecado contínuo e voluntário. Com certeza, se a mensagem de Catherine Booth fosse pregada hoje, muitos iam criticá-la. A gente vive num tempo em que muitos confundem a liberdade da redenção pela graça com a liberdade para viver em pecado. E é verdade que nós somos salvos pela graça, não por nossos esforços. Mas também é verdade que, como a gente já viu, quando experimentamos a graça, a nossa fé move as boas obras a uma vida de piedade e de confronto ao pecado. Eu não deixo de pecar voluntariamente para ser salva, mas eu deixo de pecar justamente porque já fui salva. Claro que a gente não está falando de perfeição. A gente é todo pecador e todos nós precisamos das misericórdias de Deus todos os dias. Mas sinceramente, eu acho ridículo imaginar que eu posso viver na prática do pecado livremente, acreditando que por causa da graça eu não vou sofrer consequência disso. Me perdoe a palavra ridículo, mas não faz sentido. Dias atrás, eu ouvi um historiador famoso numa palestra, e ele era ateu, mas mesmo sendo ateu, ele concluiu que a grande crise teológica no século XXI é o esvaziamento do inferno e o povoamento do céu. E segundo ele, e infelizmente eu concordo, o Deus pregado hoje é só amor. Não há mais punição para ninguém. Isso
isso me fez refletir sobre uma coisa específica e eu quero compartilhar aqui com você. Quando foi a última vez que a gente ouviu uma pregação sobre passar a eternidade com Deus ou no inferno? Renata, mas esse não é um assunto para me fazer relaxar. Mas é necessário. E de fato a Bíblia nos garante que através do sacrifício de Cristo já recebemos o perdão para os nossos pecados. É a justificação pela graça que nos alcançou. Um presente não merecido. Mas para abrir esse presente e usá-lo, é necessário se arrepender. O Evangelho é graça que nos salva a partir do arrependimento voluntário. Nos nossos dias, muitos consideram graça e lei como opostas, mas na verdade elas são complementares, nunca inimigas uma da outra. E Jesus deixou isso claro lá em Mateus 5, 16 e 17, que fala assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Ainda existe uma cruz para se carregar, e isso nos pede uma vida de abnegação e obediência. Eu disse aqui esses dias atrás sobre nós desfazermos de coisas importantes, desapegarmos de coisas importantes em obediência ao Senhor, em amor ao Senhor. Jesus não permitiu que a mulher adúltera fosse apedrejada, mas Ele mesmo deu uma ordem: agora vai e abandone sua vida de pecado. E muitas vezes nós teremos sim que lutar conscientemente contra os nossos desejos pecaminosos e nos esforçarmos para fazer o que é certo. Evangelho que não prega renúncia é um evangelho pela metade. Se eu viesse aqui só falar de amor para você, eu estaria falando pela metade. Catherine teve autoridade para cumprir seu chamado, porque ela amou a Deus, amou o próximo de uma maneira intensa e ao mesmo tempo prática, o amor revelado, não só nas palavras, mas nas atitudes. O testemunho da própria vida dela, uma vida de santidade, de coração e disposição em servir, é o que deu poder à sua pregação. Então, depois de tudo isso que eu disse aqui, eu volto a te perguntar: onde a santidade pode te levar? Ela pode te levar a viver uma vida que mostre a vida de Deus através das suas atitudes, pensamentos e palavras. Eu oro para que nós tenhamos também uma voz profética nesse tempo, vivendo, pregando as verdades do Evangelho com a nossa própria vida, e que o Espírito Santo nos capacite, não apenas para a gente ser boas pessoas, excelentes profissionais, as melhores mães, os melhores pais, mas principalmente pessoas reconhecidas
por uma vida de santidade, que honra e ama o próximo, que honra a Deus e que ama o próximo. Amém. Sede santos, porque eu sou santo. Fica com Deus. Um abraço. Olá, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra rema para você hoje. Onde a santidade pode te levar. Com certeza, você sempre ouve, canta ou lê que Deus é amor. E Ele é. Mas Ele também é santo. E ter a consciência disso pode mudar a nossa perspectiva sobre a sua natureza. Em João 15, Jesus nos avisou que o mundo ia nos odiar por conta da gente seguir Ele, porque isso nos tornaria diferentes da multidão. No entanto, hoje, muitos cristãos buscam a aprovação dos homens, com medo do confronto, da rejeição provocada pela vida de santidade que o Senhor produz em nós. E com isso, em nada diferem daqueles que não creem, confundindo o Deus de amor com um Deus permissivo. Falando nisso, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém. Falando nisso, para pensar um pouquinho. Quem é você nesse cenário? A quem você tem se preocupado em agradar? Como a natureza de Deus tem se revelado em você? Como você demonstra amor a Deus e ao próximo? Olha só essa frase que forte. Desenvolver a santidade que procura assemelhar-se a Deus e tem a Cristo como padrão nos salva de muita hipocrisia e de um cristianismo apenas domingueiro. Esta santidade nos dá vitalidade, propósito, significado e direcionamento no viver diário. Já ouviu falar de Catherine Booth? Ela nasceu na Inglaterra, num lar metódico e conservador. Viveu de 1829 a 1890. A sua família deu a ela uma educação dentro de casa e ela foi ensinada a ler a Bíblia sozinha. E assim ela fez várias vezes na sua mocidade. Ainda moça, ela foi ver um jovem pregador. A mensagem desse jovem era muito dura para a congregação ignorar, e o seu jeito era muito carismático para Catherine esquecer. O nome desse jovem era William Booth, e eles casaram e foram para Londres,
onde juntou-se com voluntários e começaram a dar assistência aos pobres da cidade, se tornando os fundadores do Exército da Salvação. Catherine logo percebeu a grandeza da obra que eles estavam envolvidos. Ela foi uma mulher que nos deixou grandes ensinamentos. E o primeiro é que, mesmo sendo ativa e apaixonada pelo seu chamado ministerial, ela nunca negligenciou a vida dos filhos. Na sua biografia, a gente vê o quanto ela zelava com sabedoria pelo desenvolvimento espiritual e educação de cada um deles. Ela foi como uma Susana Wesley e educou seus filhos ensinando que a vida cristã não apenas ia demandar treinamento para o serviço, mas também um treinamento para sacrifício e consagração. Outra grande contribuição foi a sua defesa da participação feminina no campo da pregação e missões. Ela acreditava no direito das mulheres de pregar o Evangelho, e mesmo antes de falar à sua congregação publicamente pela primeira vez, ela escreveu um panfleto sobre o assunto e colocou o título de Ministério da Mulher em 1859. Mas com certeza o maior legado de Catherine Booth está na sua ênfase à santidade cristã. A sua pregação se concentrou mais na santidade do que em qualquer outra doutrina. Ela quase sempre começava seus sermões expondo o pecado que dominou o coração do homem desde a queda e a necessidade dos que creem terem a certeza de que foram libertos do pecado no momento da sua entrega e conversão. Porém, logo em seguida, ela exortava que isso é apenas o começo da peregrinação cristã, porque a santificação pela fé vai além da justificação. Ela salva os crentes do pecado contínuo e voluntário. Com certeza, se a mensagem de Catherine Booth fosse pregada hoje, muitos iam criticá-la. A gente vive num tempo em que muitos confundem a liberdade da redenção pela graça com a liberdade para viver em pecado. E é verdade que nós somos salvos pela graça, não por nossos esforços. Mas também é verdade que, como a gente já viu, quando experimentamos a graça, a nossa fé move as boas obras a uma vida de piedade e de confronto ao pecado. Eu não deixo de pecar voluntariamente para ser salva, mas eu deixo de pecar justamente porque já fui salva. Claro que a gente não está falando de perfeição. A gente é todo pecador e todos nós precisamos das misericórdias de Deus todos os dias. Mas sinceramente, eu acho ridículo imaginar que eu posso viver na prática do pecado livremente, acreditando que por causa da graça eu não vou sofrer consequência disso. Me perdoe a
palavra ridículo, mas não faz sentido. Dias atrás, eu ouvi um historiador famoso numa palestra e ele era ateu, mas mesmo sendo ateu, ele concluiu que a grande crise teológica no século XXI é o esvaziamento do inferno e o povoamento do céu. E segundo ele, e infelizmente eu concordo, o Deus pregado hoje é só amor. Não há mais punição para ninguém. Isso me fez refletir sobre uma coisa específica e eu quero compartilhar aqui com você. Quando foi a última vez que a gente ouviu uma pregação sobre passar a eternidade com Deus ou no inferno? Renata, mas esse não é um assunto para me fazer relaxar. Mas é necessário. E de fato a Bíblia nos garante que através do sacrifício de Cristo já recebemos o perdão para os nossos pecados. É a justificação pela graça que nos alcançou. Um presente não merecido. Mas para abrir esse presente e usá-lo, é necessário se arrepender. O Evangelho é graça que nos salva a partir do arrependimento voluntário. Nos nossos dias, muitos consideram graça e lei como opostas, mas na verdade elas são complementares, nunca inimigas uma da outra. E Jesus deixou isso claro lá em Mateus 5, 16 e 17, que fala assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Ainda existe uma cruz para se carregar, e isso nos pede uma vida de abnegação e obediência. Eu disse aqui esses dias atrás sobre nós desfazermos de coisas importantes, desapegarmos de coisas importantes em obediência ao Senhor, em amor ao Senhor. Jesus não permitiu que a mulher adúltera fosse apedrejada, mas ele mesmo deu uma ordem: agora vai e abandone sua vida de pecado. E muitas vezes nós teremos sim que lutar conscientemente contra os nossos desejos pecaminosos e nos esforçarmos para fazer o que é certo. Evangelho que não prega renúncia é um evangelho pela metade. Se eu viesse aqui só falar de amor para você, eu estaria falando pela metade. Catherine teve autoridade para cumprir seu chamado, porque ela amou a Deus, amou o próximo de uma maneira intensa e ao mesmo tempo prática. O amor revelado, não só nas palavras, mas nas atitudes. O testemunho da própria vida dela, uma vida de santidade, de coração e disposição em servir, é o que deu poder à sua pregação. Então, depois de tudo isso que eu disse aqui, eu volto a te perguntar: onde a santidade pode te levar? Ela pode te levar a viver uma vida que mostre a vida de Deus através das suas atitudes,
pensamentos e palavras. Eu oro para que nós tenhamos também uma voz profética nesse tempo, vivendo, pregando as verdades do Evangelho com a nossa própria vida, e que o Espírito Santo nos capacite, não apenas para a gente ser boas pessoas, excelentes profissionais, as melhores mães, os melhores pais, mas principalmente pessoas reconhecidas por uma vida de santidade, que honra e ama o próximo, que honra a Deus e que ama o próximo. Amém. Sede santos, porque eu sou santo. Fica com Deus. Um abraço.